Fala pessoal, bom, vamos lá. Resumo de hoje, tá? Pregão 8 de março. Esse aqui foi meu resultado, quase meio salário mínimo aí, deu para fazer um resultado legal. Bom, vamos lá. Aqui eu estou analisando pelo gráfico de 15 minutos, tá? Mas eu opero pelo... dia 8 de março, o que a gente tem? Pô, a gente tem aqui uma rejeição nessa região. O que seria a rejeição? Onde o preço vai e ele não acontece o rompimento, tá? A zona de rejeição, ela segue um padrão de repetição. E nesse padrão de repetição, a gente chama de estrutura, tá? A estrutura nada mais é que isso aqui, ó. Uma vez rejeitou, duas vezes rejeitou, três vezes rejeitou. Então aqui, tá? Aqui forma uma estrutura de rejeição. Isso significa o quê? Que aqui em cima tem dinheiro, tem liquidez. Por quê? O preço ele está rejeitando aqui, porque quando o preço chega aqui, tem um player batendo na venda. Tá? O preço não está caindo por acaso. Não, tem um player defendendo aqui. Então, dia de hoje, 8 de março, eu tinha interesse no 108, no 106.500. Tá? Porque aqui teria liquidez para o cara que comprou aqui, para o cara que está comprado. Olha aqui, o dia já abriu na tendência de alta. Então, teria liquidez para fazer uma saída aqui, por causa do stop dessa estrutura. Eu tinha o 106.500 de zona de interesse e também tinha essa estrutura aqui de rejeição, só que estava bastante assim, né? Convenhamos, estava longe, mas tinha essa estrutura aqui no 104.500. Ó, mesma coisa, a estrutura de rejeição, porque a estrutura se dá na repetição, tá? Nos testes, nos retestes daquela região. Então forma uma estrutura de rejeição aqui. Isso significa o quê? Que aqui também tem, ó, liquidez, tem dinheiro aqui embaixo. Tá? Só que como a gente tá trabalhando no day trade, a gente vai olhar o seguinte: simetria, tá? Que é um assunto assim que as pessoas esquecem um pouco de abordar. As pessoas olham muito padrão de candle, análise gráfica, enfim, e esquecem de olhar também a simetria. Quando o mercado ele faz essa abertura aqui, ele abre com gap de alta. Um gap de alta, um gap de baixo, nada mais é que um candle invisível que tem aqui, ó. Tem um candle positivo até a abertura do dia. Então aqui é um candle, tá? Vou até pintar de verde aqui. Aqui tem um candle. E logo no segundo candle de 9,15 aqui, na abertura 9,15, o preço faz o quê? Ele rejeita a máxima da abertura, desse candle da abertura aqui, ó. Ele desce, tá? Fechando negativo. Então, se a gente está querendo se posicionar aqui na compra, porque a interpretação é que no 106.500 tem liquidez, então a gente tem que observar se o preço vai trabalhar acima dessa primeira barreira criada aqui, ó, que foi a máxima do candle 1. Quando o preço ele chega aqui, a gente tem dois pontos. Quando o preço chega aqui no 105.500, a gente tem dois pontos. O ponto número 1. Observe que o preço ele está nessa tendência de alta, corrigindo. Ele vem nessa correção. Então, eu trabalho com dois pontos, olhando dois pontos cruciais aqui. Eu quero o rompimento dessa região, que é o rompimento do candle 1, rompimento da máxima dele. E também quero que o preço não perca o último fundo, que está aqui. Ó, esses fundos aqui, ó. Na real, isso aqui não é fundo, isso aqui é ruído, tá? Mas são correções dentro de uma tendência de alta que eu não quero perder, tá? E olha aqui, quando o preço vem no 105.500, logo rejeita, logo há uma atuação do buy side, tá? Que é uma atuação do comprador. E aqui 10,15, rompimento da máxima. Aqui rompeu, mas não teve fechamento. Aqui teve fechamento acima da máxima. Então, o que eu fiz? Operando pelo 5, eu não esperei o rompimento da máxima. Eu entrei aqui nessa manipulação bancária, tá? Eu entrei aqui
no candle de 9,55 na máxima desse candle, tá? Na máxima aqui do 9,50. Por quê? Vamos lá. Uma manipulação bancária, ela nada mais é que um blefe, tá? E olha o que o preço faz aqui. Ele faz um fundo aqui no 105,500, rompe e depois volta. Nessa volta, quando eu compro aqui na máxima, quando eu coloco minha compra aqui, eu quero que o preço ele suba, mas ele pode trabalhar aqui, acima do 105,500. Ele não pode mais voltar para cá, abaixo do 105,500, porque quebra o padrão de manipulação bancária. O padrão de manipulação bancária seria algo assim, ó. Faz o primeiro fundo, faz um fundo maior, aí vem aqui, ó, trabalhando e sobe. Ele não vem testar a mínima desse fundo maior. No máximo, ele vai vir aqui, ó, nesse primeiro fundo, trabalhar aqui. Entendeu? Ele ignora esse fundo maior. Então, é esse padrão que eu esperava aqui, quando eu comprei. Ele pode, no máximo, voltar aqui, mas sempre acima de 105,500. E aí, eu fiz a minha saída parcial no 106.000. Tá? E a saída final no 106.500, que era a minha região de interesse, tá? Desde lá da abertura do dia, da pré-abertura, né? Vou botar aqui no 15, ó. Era a minha região de interesse aqui, o 106.500. Isso aqui fica muito interessante, e aqui acontece o stop da estrutura, né? Por isso que o preço corre. Isso aqui é muito interessante, você criar essas regiões, tá? Pré-abertura, por exemplo, você vai pegar, pô, aqui tem uma estrutura, então aqui eu quero trabalhar no 106.500, marca um X nela. Pô, aqui tem outra estrutura no 104.000 aqui embaixo, marca um X aqui, ó, acabou. Isso fica bastante visual, essa questão visual vai te auxiliar muito, tá? Para você não sair do seu trade system, não sair do que você se propôs a fazer. E essa preparação de mercado você vem fazendo antes do mercado abrir. Eu gosto de fazer um dia antes, por exemplo, a preparação de mercado para o dia de amanhã eu já faço hoje à noite, entendeu? E amanhã eu já abro a tela, já está toda organizada a minha tela operacional, tá? Agora vamos lá. Gabriel, por que você saiu aqui no 106.500, sendo que tinha essa estrutura aqui para ele estopar? Pessoal, eu gosto de operar, o mercado por si só já é subjetivo, né? A gente está especulando. Então eu gosto de reduzir a minha margem de especulação, a minha margem de subjetividade no mercado. Então é o seguinte, o preço ele poderia vir aqui no 106.500 e cair. Porque essa estrutura não ter estopado, o cara que está posicionado aqui nessa estrutura, ele ter defendido o médio dele aqui. Tá? Eu só tenho certeza que ele estopou depois que o preço foi. Antes eu não tenho. Então para que eu vou deixar todo esse dinheiro na mesa, 800 pontos, tá? Eu vou pagar para ver que a estrutura vai estopar, sendo que a estrutura, o play aqui, ele pode defender médio aqui, que a estrutura é grande, né? Teve uma estrutura aqui, pô, você vê que o preço ele vem com bastante força aqui, ó, 10,5, e mesmo assim a defesa. Então, pô, tem bastante dinheiro aqui. Eu não vou ficar aqui me posicionando, botando meu dinheiro no mercado para pagar para ver. Pagar para ver que essa estrutura o cara vai estopar. Tá? Porque ele estopando, se aqui é uma estrutura de venda, ó, quando esse cara for fechar a posição, por exemplo, ele quer fechar aqui com lucro, aqui nessa região ele vai comprar, tá? Se ele está vendido, para fechar a posição ele tem que comprar. Então imagina que esse cara stop aqui, ó, esse cara vai estopar aqui. Então aqui ele vai fazer, ele vai comprar. Se ele está comprando, ele ajuda esse player que está comprado desde aqui de baixo. Que aí junta duas pessoas comprando, né, em tese, estou explicando de uma maneira assim bastante resumida. Mas as duas pontas viram compradoras e o preço explode para cima. Por isso que quando acontece um stop bancário, um stop de um trade institucional, que é uma tesouraria de banco, né, de um big play, o preço corre. Tá? Porque o play está vendido aqui e aqui ele tem que estopar, tem que fechar a posição, porque aqui já passou, eu não tenho mais interesse em defender, já defendi tudo que deu, então eu tenho que entregar a paçoca aqui. Então se eu estou vendido eu passo a comprar, e aí eu
eu ajudo a jogar o preço para cima, junto com esse cara que está na ponta certa, esse big player que está aqui comprado desde baixo, né? Então vamos lá. Quando o preço chega aqui, esse player que está vendido, ele poderia vender mais aqui e defender a posição dele, tá? E ficar nessa briga aqui. Então, se eu conseguir já estar posicionado desde aqui de baixo, junto a essa manipulação bancária, eu vou soltar aqui na minha região de interesse, entendeu? E aí, se eu tiver aqui uma simetria a meu favor, que esse cara estopou, e aí eu faço um retrade, entro comprado de novo e pego o stop dele. Agora, quando eu falo de simetria, eu falo disso aqui, ó. O papel, quando ele chegou aqui, ele tinha andado, o papel não, o ativo, né, o mini índice, ele já tinha andado, ó, eu ia entrar na máxima desse candle aqui, provavelmente. Ele já tinha dado 1000 pontos. Então, quando eu falo de simetria, eu falo disso aqui, ó. Ele subiu reto, 1000 pontos. Eu vou entrar comprado aqui em cima para pegar no mínimo, pô, 300 pontos, mínimo. Então, assim, eu tenho que estar muito convicto que o papel vai continuar subindo mais aí 300, 400 pontos reto. E essa convicção ela não faz parte assim, do meu trade system, cara, não faz. Essa subjetividade, essa torcida para o gráfico ir reto, não faz, não faz. Então, essa questão da simetria é isso. Pô, o papel já andou, cara, 1000 pontos reto. Você vai entrar nesse trade, vai depender do seu operacional. Não faz parte do meu trade system. Então, quando eu falo de manipulação bancária, é isso aqui, tá? É você operar algo objetivo, algo, um fato gráfico, algo que realmente aconteceu, algo que o preço fez aquele movimento ali, tá? Ele realmente fez, né? Operar um achismo. E quando fala de manipulação bancária, a gente vê zona de rejeição, a gente vê manipulação bancária, que é um falso rompimento dentro de uma estrutura. A gente vê simetria, a gente analisa a simetria, zonas de liquidez, onde vai ter saída, enfim. Então, tudo isso vai te ajudar a alcançar um resultado positivo. Eu opero mini índice, tá? Na grande maioria. Ah, funciona para dólar também? Claro que funciona. Todo ativo que trabalha, todo papel, todo ativo que trabalha com oferta e demanda, ou seja, o que seria oferta e demanda? Para eu comprar, eu preciso comprar de alguém. Então, alguém precisa me vender. Então, isso é oferta e demanda. Todo ativo que trabalha com oferta e demanda, essa manipulação bancária vai acontecer. Dá uma olhada lá no dólar. O dólar, a gente tinha uma região de rejeição aqui em cima. Uma estrutura, tá? O preço, ó. Tá? Que ele faz um falso rompimento, manipulação bancária aqui. Ou seja, aqui eu tenho uma estrutura de venda. E aqui eu tenho uma estrutura comprador. Que olha a rejeição, tá? Aqui o rompeu, só que essa abertura, olha isso aqui é muito interessante, tá? Aqui é no dólar, mas em qualquer ativo isso aqui pode acontecer esse movimento. Aqui acontece o rompimento no final do pregão, só que a abertura aqui do dia seguinte, ela é acima da região de rejeição. Então o que a gente vai observar? Para a gente que quiser vender aqui, ah não, essa estrutura estopou ontem. Cara, para confirmar o stop desse cara, o preço tem que vir e romper a mínima. E aí vai correr para baixo, porque essa estrutura vai estopar. Se ele está comprado, quando o preço chegar aqui, ele vai vender e vai descer reto. Só que, observe que o preço, ele faz a abertura aqui acima da estrutura, vem aqui embaixo, ó, e não trabalha abaixo da mínima. Ele volta trabalhando acima dessa estrutura aqui, ó, que é a estrutura passada, comprada. Então, o que eu faço? Se essa estrutura não estopou, eu vou ampliar ela para o dia de hoje, para cá, tá? Vou ampliar ela para cá e vou ampliar também essa mínima aqui, que eu tenho interesse em vender. Essa mínima, beleza? Aqui também tem interesse, tá? Região de liquidez, porém o preço ele está mais próximo da onde? A simetria dele, ele está mais próximo para trabalhar
rompendo essa estrutura, tá? Porque quando o preço chegar aqui em cima, ele romper essa estrutura, ele já vai, ó, a abertura foi aqui, para ele romper essa estrutura, ele vai ter que andar 20 pontos. Ele já andou 20 pontos, cara, para cima. Vamos imaginar o cenário que ele subiu 20 pontos para cima. Eu não vou comprar aqui em cima. Se eu estou acreditando em compra, eu tenho que comprar aqui embaixo, tá? Então, se o preço ele abriu com gap de baixa, tem um candle negativo aqui. Ele faz um fundo aqui no 5.200, corrige. Ele tem que, no mínimo, a primeira obrigação dele é trabalhar acima da abertura do dia. E nem isso ele faz, ele já falha aqui. Então, já não tem interesse em comprar aqui para levar nessa zona de liquidez. Tá? Não tenho. Porque o preço ele falhou a primeira obrigação dele para comprar. E aqui, olha o que o preço faz. Ele vem, rejeita aqui, primeira rejeição, na zona que a gente tinha aqui, a estrutura passada de rejeição, né? E aí acontece o rompimento. Tá? Nesse rompimento você poderia ter feito o quê? Uma ordem na mínima do candle. Porque senão, se ele rompeu, ele pode violinar e voltar, que é fazer uma manipulação bancária aqui. Só que, se ele rompe a mínima do candle, já é um sinal que, pô, se ele for lá na mínima, ele há a chance de continuar descendo, de falhar essa manipulação bancária. E foi isso que o preço fez. Ele rompeu até a mínima aqui, faz um pullback, não, um reteste aqui e vai embora, tá? Porque é o stop, porque ele foi embora, stop da estrutura. Simples, tá? Então a manipulação bancária é isso, é você operar o gráfico, fato gráfico, algo que realmente aconteceu. Voltando lá para o índice. Então, pessoal, vai funcionar tanto no dólar, tanto no índice, tanto no, enfim, no Forex, todo ativo, todo papel que trabalha com oferta e demanda vai funcionar manipulação bancária, beleza? Forte abraço!